mais uma continuação aí do meu depoimento sobre o movimento de reforma. Quero contar para vocês, antes de entrar em mais detalhes agora na minha vida sem a reforma dentro da Igreja Adventista, um fato que você já deve ter notado, algumas manchas que eu tenho, né? Já está aparecendo aqui, tem aqui no rosto, eu tenho aqui, elas cresceram aqui no nariz, né? E elas são bem, né, destacadas mesmo. Então essas manchas são reflexos, são consequências, né, dos remédios que eu tenho que tomar, porque eu entrei em pânico dentro da Igreja da Reforma e eu não saí da reforma, então o pânico voltou todas as angústias, o medo e tudo. E eu tive que conviver esses 16 anos, nesses 16 anos, depois de 2003, então eu passei a tomar remédio. Eu decidi que eu não ia parar mais, porque antes eu tomava e parava, e agora eu decidi que eu não ia parar mais de tomar remédio, enquanto o médico me desse alta. Mas eu sempre tentei diminuir a dosagem, mas eu diminuía a dosagem, o pânico voltava logo em seguida, e eu passava mal, entrava em depressão e tudo mais. E o médico então um dia virou para mim e falou: é muito raro os casos em que tem que tomar pro resto da vida, mas infelizmente esse é um dos casos que vai ter que tomar no resto da vida. Eu acredito que o meu problema do pânico seja a reforma. Eu acredito que a reforma tenha uma grande parcela aí no maus trato, o maus trato psicológico e a falta de compreensão e toda que eu sofri aí, essa confusão toda de doutrinas e tudo, e de apoio, né, da igreja e de outras pessoas também junto, a contribuir aí para esse vício, né? Eu considero como vício, não que eu seja dependente do remédio, quimicamente, falar assim, não, se eu for parando o remédio de pouquinho, se eu parar o remédio de pouquinho, eu paro de tomar o remédio, eu não sinto falta dele. Mas eu tomo ele para não ter pânico, para não entrar em pânico. Mas a partir do momento que se eu tirar ele, eu vou ter pânico. Então, eu preciso dele para aliviar a doença, que eu não consigo mentalmente me livrar dela, mas eu acredito que ela já tenha dominado bastante parte da minha cabeça, infelizmente. Não tive muitos apoios aí, até por parte dos médicos e psicólogos também, que hoje em dia está tendo bastante evolução aí quanto a esse transtorno do pânico. Está tendo bastante casos, né? E eu conheço bastantes, hoje em dia eu conheço bastantes, a maioria que eu conheço é da Igreja Adventista, e o que é o mais interessante é que lá eles são aceitos, amados, não são rejeitados de maneira nenhuma, são criticados por isso, ou deixam de ter cargo importante na igreja, ou qualquer outra coisa que aconteça com eles, a doença não é problema. A doença psicológica, o pânico, a depressão, lá tem bipolar, né? Não atrapalha. Eles são membros como o outro normal lá dentro, né? E eu percebi diferenças entre a Igreja Adventista e a Igreja da Reforma. Então, voltando aí agora minha vida na Igreja Adventista, então a partir de 2003 eu entrei para a faculdade, graças a Deus eu passei e fui fazer faculdade e decidi que não ia mais parar então de tomar os remédios enquanto o médico não me desse alta. Então nunca consegui a alta, né? Os médicos nunca me deram a alta. Eu consegui uma vez a alta, só que quando eu saí da reforma, por fim, mais para frente eu vou contar, mas eu tive problemas com a psiquiatra e acabou que deu problema e eu perdi essa oportunidade. Mas isso é história para um próximo vídeo. Por enquanto eu quero contar agora o que aconteceu comigo então na igreja adventista agora, né? Então, até 2003, de 96, quando eu conheci a igreja, que eu comecei a frequentar ela em 96, até 2003 se passaram aí 7 anos. 7 anos na reforma, e eu nunca tive curiosidade
em ir para a igreja adventista, ou para mim era uma igreja perdida, como as do mundo, e que eu não precisava ir lá atrás. A verdade, só estava na reforma, e como eu não queria continuar na reforma, então a única opção que eu tinha era ir para o mundo, né? Porque eu estava perdida, em outras igrejas eu estaria perdida, é isso que eles ensinam. Se você sair da reforma, você estava perdido, então já que perdido por perdido, então virar mundana aí, né? Ou tentar seguir a religião sozinha, sem igreja, virar uma desigrejada. E então meu marido me deu essa sugestão e eu gostei da sugestão e fui. Cheguei lá na igreja adventista a primeira vez, tinha bastante gente que eu conhecia já lá, né? Fui muito bem recebida na igreja adventista, todos me abraçaram, que me conheciam me abraçaram, me cumprimentaram, gostaram da minha visita. Mas eu fiquei assim, eu tô num lugar estranho, esse povo veste saia curta, esse povo veste blusa às vezes cavada, eles comem carne, não, eu tô aqui, mas eu tô forçada, porque eu não tenho outra opção. Pro mundo ser ímpio eu não quero. Então, já que aqui eles são a religião, eu ainda vou ficar ouvindo falando de Jesus, não vou tão perder a comunhão tanto assim, que pelo menos eles ainda falam de Jesus, guardam sábado. Quem sabe, vai ser um refúgio para mim aqui, desses reformistas que estavam me torturando psicologicamente. Então, no começo eu estranhei bastante eles, tinha bastante preconceito, e eu achei bastante interessante um casal que eu nunca tinha visto. Eles me cumprimentaram, perguntaram onde eu morava, e eu contei, e logo eles foram na minha casa, depois eles foram na minha casa, eles conversaram comigo e fizeram amizade, gente muito boa, amorosa, sabe? Sem comparação. Eu não tenho como comparar esse casal a qualquer outro casal que eu já tenha conhecido na reforma ou em outro lugar. Então eles me receberam, eles tinham um pequeno grupo, eles começaram depois, passou um tempo, eles ainda não tinham pequeno grupo, mas passou um tempo, eles começaram um pequeno grupo e eles também perguntavam sobre a reforma, eu contava sobre a reforma, né, como que era, mas como eu tava revoltada contra a reforma, eu só tinha contar para eles coisas ruins, eu não tinha nada de bom para contar sobre essa reforma, né? O que eu ia contar de bom? Eu só tive desilusão, desespero, maus tratos e tanta coisa injusta, incoerente. Eu não tinha como contar coisas boas para eles. Tentei falar, mostrar algumas coisas na Bíblia, alguns textos, falar do vestuário, falar disso, daquilo, da guerra e tudo, mas eles não entrou muito na cabeça deles não. E eu também não estava tão interessada assim não, porque eu pensava assim, se eles fizerem isso comigo, por que eu vou levar a gente lá para sofrer como eu? Não, deixa ele salvar na igreja adventista aí, que tem salvação aí, na ignorância dele, ele se salva aí e evita de se perder lá dentro daquela igreja da reforma. Então eu ia muito lá, eles viraram confidentes, e eu me desabafava contra a reforma, com as coisas erradas que a reforma fazia, eu contava pra eles. E aí um belo dia eles viraram para mim e falaram assim, olha, se não fosse as coisas ruins que você tem sofrido e passado na igreja da reforma, nós provavelmente poderíamos ter virado reformistas. Aí eu pensei, gente, então eu sou uma péssima cristã, né? Em vez de ganhar um adventista para a reforma, eu estou fazendo é afastar ele, né? Eu vou ter que mudar aqui, eu fiz coisa errada, eu não devia ter ficado trazendo relato negativo da outra igreja. Mas, por outro lado, era o meu sofrimento, eu precisava desabafar com alguém. Infelizmente, fiz isso, e aí eu comecei a refletir mais. Então, e fui acostumando, aí na igreja adventista, fui acostumando com os irmãos, foi bem diferente, lá eles me elogiavam, olhavam, eu ia de saia comprida. Não, eu ia de manga comprida, eu ia de saia comprida, assim que eu aprendi na igreja da reforma. Pra mim aquilo lá era o correto. Então eu ia daquele jeito, enquanto eles iam com blusa às vezes cavada, alguns, blusinha de manga curta, saia no joelho e tal. Tava lá a Silvana de saia abaixo do joelho e de 23 centímetros acima do chão e de manga longa.
Mas com o tempo eu fui vendo aquela manga curta, e eu não ia ser mesmo da reforma, eu não estava querendo muito ser da reforma, eu não pedi o corte da reforma, a reforma nunca me cortou por eu ter ido para a igreja adventista, não fui mais para a igreja da reforma e passei a frequentar a igreja adventista, e eles todos sabiam que eu frequentava a igreja adventista e não queria mais ir para a reforma. Mas eles não me deram disciplina, eles não fizeram reunião para me disciplinar, ou me cortar, ou coisa assim. Eles pegaram e deixaram a coisa correr de acordo com o que eu quis, né? E aí eu peguei e fiz isso, e comecei a frequentar lá e fui vivendo lá no meio deles. E eu começava a questionar, mas Senhor, esse povo todo vai se perder, eles são inocentes. Ninguém chegou para eles e contou para eles que a Ellen White teve uma visão, que tinha que usar o vestido assim. Ninguém veio aqui e contou para eles que eles têm que usar uma manga assim, ou que eles têm que parar de comer carne. Os pastores não estão ensinando isso para eles. Então eles são inocentes. Eu ficava muito preocupada com a salvação daquele povo. Era muita gente, eles eram... Você via a sinceridade neles. E eu comecei a ficar com dó. E eu fui percebendo que as coisas não são bem assim, né? Não é porque eles não têm um conhecimento pleno da mensagem da reforma, quer dizer que eles vão se perder. Eles são sinceros naquilo que eles estão conhecendo. Então eu passei a amar e gostar desse povo do jeito que eles eram, né? E viver ali junto com eles. E aí, algumas vezes, depois de algum tempo, eu fui na reforma. Aí meu marido me convidava e eu acabava indo. Meus meninos cresceu muito mais dentro da igreja adventista do que na reforma. Eles cresceram porque eles tinham na época 3 e 2 anos, e eu passei a levar eles, só meu marido ia sozinho então para a reforma. Porque ele ficou irredutível, ele falou, eu não acredito na igreja adventista, eu sou reformista, essa igreja é apostatada, eu aceito você ir lá e levar os meninos porque eu não quero ser no mundo. E ficou assim. Então um para uma igreja, outro para outra. E eu vivendo lá então nessa igreja da reforma. Da reforma não, da igreja adventista. E aí, às vezes, uma vez ou outra, eu ia na igreja da reforma. Mas eu me sentia tão mal quando eu ia na igreja da reforma, gente, me dava desespero. Eu gostava de ir na igreja adventista. Com o tempo, eu achava lá muito mais. Tinha uma harmonia, uma paz, uma leveza dentro da igreja que eu nunca tinha sentido dentro da igreja da reforma. A reforma eu sempre me sentia oprimida, né? Igual eu relatei no início, eu sentia dor de cabeça, eu sentia voz falando. Foi só entrar nessa igreja que começou a minha cabeça ficar meio bagunçada. Eu não sabia explicar o que era aquilo, né? Eu estava sendo oprimida e agora eu estava com leveza, eu estava mais tranquila, eu estava mais leve. Os irmãos então me indicaram esse casal que ficou meu amigo, que mora perto da minha casa. Eles me indicaram a Novo Tempo, eles falaram da Novo Tempo, que eles tinham Novo Tempo, e eu falei, não, eu preciso dessa Novo Tempo, eu preciso dar para os meus filhos uma opção de televisão mais educativa, que vai levar eles a Jesus. E a reforma naquele tempo era totalmente contra a televisão, não podia ter televisão mesmo, não podia ter televisão. Então eu fui rebelde e pus uma televisão dentro de casa, porque eu falei, a partir do momento que meus filhos começarem a ter interesse na televisão e for para casa de vizinho assistir televisão, eu vou colocar uma televisão dentro da minha casa e vou passar a assistir junto com eles e explicar por que a gente deve ver tal desenho ou não assistir tal desenho, por isso, por isso, por isso. E também oferecer uma alternativa mais light, mais tranquila. Aí eu então assinei a Sky, na época era de uma outra empresa, não era na Sky, era uma outra empresa via satélite que distribuía mais barato. Eu gostava bastante, meus meninos cresceram vendo Discovery Kids, nem todo o Discovery Kids desenho que passava eles assistiam sempre aqueles que não falavam de bruxaria ou coisa nesse sentido, que eu sempre conversei com eles sobre isso. Então eu passei a não alienar meus filhos da tecnologia, mas instruir eles, que eu achava que era o mais correto, instruir eles de como usar essa nova tecnologia para benefício próprio e para não se perderem, de maneira que o Satanás os engane, os iluda, né, como acontece muitas vezes. Então, eu também tive muitos casos na Igreja da Reforma que eu vi, aconteceu, os desastres e tudo mais, que nem o caso
da família que lidera, né, que é a maioria, os líderes aí, que lidera a igreja lá, da Reforma, o caso das filhas de um lá, eles criaram as filhas usando saia desde pequena, obrigavam as meninas a ir de saia para a escola desde pequenininha. Elas eram, além do bullying que a gente sofre por ser criança, né? Qualquer problema que você tiver, você já sofre bullying. Quanto mais quando você usa saia e está vestindo diferente de todos os outros, mais bullying então essas crianças sofreram. E quando elas ficaram adultas, o que aconteceu? Elas se rebelaram, passaram a usar elas usavam calça escondida dos pais, levava na mochila, depois vestia, depois quando chegava perto de casa punha a saia, a gente tinha notícia, né? Pessoas que eles pregavam, teve até um caso de um homem que o pai dessas meninas pregou, e aí depois ele ficou interessado, frequentou a Reforma por um tempo, mas depois que viu as filhas dele usando calça na rua, ele desanimou e falou, essa igreja não tá por nada, e nunca mais foi na igreja. E contou então pro meu marido esse fato, contou para nós, aí nós ficamos sabendo que então elas usavam escondido, né, calça, e sem os pais saberem. Mas eu não queria isso para minha filha. Eu queria que ela usasse saia por livre e espontânea vontade. Eu queria que ela largasse as joias por livre e espontânea vontade, porque ela aceitou Jesus e ela compreendeu. Então eu tive acesso a joias, eu tinha anéis, eu tinha brincos de ouro, eu tinha cordão de ouro, e quando eu aceitei Jesus eu tirei tudo e entreguei para minha mãe. E pus uma saia por livre e espontânea vontade, né? Não fui obrigada. E gosto da minha saia, eu nunca abandonei minha saia, não é porque eu sou adventista eu vou abandonar minha saia, eu gosto de usar saia, eu acho bonito, e tô aí usando a minha saia, e ninguém mexe com a minha vida. Nenhum adventista nunca veio falar da minha saia, né? Nenhum adventista nunca reclamou porque eu uso uma saia abaixo do joelho, diferente deles, porque lá não tem, lá tem poucos casos. E o mais interessante que eu percebi na igreja adventista, que foi depois que eu comecei a frequentar, que eu usando uma saia mais longa, e elas ficavam admiradas e ficavam achando bonito, porque segundo elas eu combinava bem, sabia comprar bem as saias, bem diferente das críticas que eu recebi da Reforma, onde eu vestia muito mal. Segundo elas eu não vestia bem, eu vestia mal, minhas roupas eram feias, isso e aquilo, e me criticavam pelo meu vestuário e por outras coisas também. Na igreja adventista não. Na igreja adventista não, eles me aceitaram com a minha saia longa. Nunca falaram, até o dia de hoje, nunca falaram, nunca fiquei sabendo de alguém ter criticado ou falado mal da minha saia longa. Tá? Eu vou com a minha saia longa, eu acho lindo, eu ponho elas e vou feliz da vida, ando na rua aí com as minhas saias longas, e ninguém mexe com a minha vida. Tá todo mundo muito contente, muito feliz, e é a minha escolha, é o meu modo de vestir. Eu vou com as minhas mangas. Eu abandonei, claro, a manga comprida, porque eu não tinha base nenhuma. Eu sabia que aquilo, a manga comprida, eu usava manga comprida na igreja da Reforma e usava manga comprida no caso de trabalho missionário, mas eu não gostava porque eu achava aquilo muito incoerente, essa história de manga comprida. Não tinha isso na Bíblia, não tinha isso nos testemunhos, mas é porque a Conferência Geral se reuniu lá, e aí a Conferência Geral reunida segundo a cabeça deles é a voz de Deus, então é como se Deus tivesse mandado, então, eles falam pra gente que é Deus que mandou usar, porque a Conferência Geral determinou, então é Deus que mandou usar, e você tem que obedecer. Se você não obedecer, você tá em pecado, você vai perder o céu. Então eu fazia com medo de perder o céu, é óbvio, né? E usar. Mas quando eu encontrei com os adventistas e comecei a pensar e rever tudo isso, a questão da Reforma, a questão dos adventistas, a vida deles, eu comecei a comparar, não tem como você não comparar, né? E um dia eu tomei a decisão de não ir de manga longa para a igreja adventista. Passei a ir de manga normal, e eu me senti tão bem, mas tão bem, tão aliviada, tão normal. Gente, eu não ia passar calor. Eu me livrei de um peso. Eu agora não sofria calor porque eu tava de manga curta. Agora lá dentro, olha só, o tanto que é inconveniente a questão da manga curta, da manga longa. Eu não tô querendo muito entrar sobre essa questão aí, não seria bom porque vai sair um pouco do meu objetivo, mas eu vou falar um pouquinho. Olha, se Deus, né?
Você tem que orar. Na hora que você vai orar, eu tô aqui, você tem que orar constantemente, sempre tá em oração. Se Deus, então, não aceita você com manga longa, então eu tenho que passar o dia inteiro com manga longa. Não posso ter uma opção, não, tal momento você pode usar manga curta. Não, mas Deus tá me vendo a todo momento, né? Então ele não vai aceitar a minha oração porque eu tô com a manga longa. Então aí o que acontece com as pessoas que eu vi, alguns, tinha uns bem fanáticos, eles não usavam manga curta de jeito nenhum, porque manga curta pra eles era do demônio, e aí então só usava manga longa. O que aconteceu com esse infeliz, coitado, que tava com essas ideias que tinha que usar manga longa todo o tempo, até pra dormir, certo, né? Hoje não tá na igreja. Não aguentou. É muita coisa, aquilo ali abafa. Aquilo ali é muito sufocante. Não tem base na Bíblia, não tem base no testemunho, porque a Conferência Geral deles determinou, agora você vem fazer, e você vai questionando as ideias, né? São bem confusas aí, né? Mas a gente pode falar sobre isso mais depois. Então eu parei de usar a manga comprida, passei a usar a manga curta. E fui me sentindo mais à vontade dentro da igreja adventista e tava indo até bem. Até que um dia meu marido me convidou para ir para a reforma, eu falei, então tá, eu vou lá na reforma. Só que nesse dia que ele me convidou, eu já tinha cortado meu cabelo. Tinha 6 meses que eu tinha cortado meu cabelo aqui, no ombro, tá? Eu tava trabalhando na creche e peguei piolho, e meu cabelo, hoje ele tá mais ou menos do tamanho da época que eu cortei. Então meu cabelo tava bem grande, não sei se vai dar pra vocês verem aí o tamanho dele. Ele tá bem abaixo da cintura, tá? Meu cabelo tá bem abaixo da cintura, e aí eu tive que cortar. E só que como eu tinha que cortar um pedaço muito grande para poder cuidar dele, porque você pega piolho todo dia, eu teria que cortar um pedaço bem grande. Minha mãe falou, não, vende então o pedaço do seu cabelo. Eu falei, então tá bom, mãe, então eu vou tirar o cabelo e vou vender. E você vende pra mim. Minha mãe falou, eu vou vender o cabelo pra você. Então na hora de cortar, eu fui pedir pra menina amarrar, ela cortou. E ela cortou bem aqui, assim, mais ou menos foi o jeito que eu falei. Esse aí é um tamanho bom, ninguém vai mexer com a minha vida na reforma, porque todas as mulheres lá, várias têm o cabelo aqui. Na época, a mulher do pastor e a mulher as filhas do pastor, os cabelos delas eram tudo aqui no ombro, costinho. Então eu falei, esse tamanho aqui, eles não vai mexer com a minha vida, né? Vai ficar tudo bem. Então eu cortei, depois de 6 meses, minha mãe levou o cabelo, ficou com ele, vendeu pra lá, e depois ela me deu dinheiro. Eu não saí à procura de vender o cabelo, né? Eu não fui, foi minha mãe que me sugeriu para aproveitar, porque se eu não vendesse, a pessoa que eu tava no salão ia vender, ia ganhar o dinheiro no meu lugar. Então, pra a outra não ganhar o dinheiro, era mais justo eu ganhar o dinheiro, porque o cabelo era meu. E então foi assim, eu ganhei, depois minha mãe vendeu e eu ganhei o dinheiro e peguei. E eu não podia passar, porque eu sou muito alérgica, eu tenho muita alergia. Eu tenho alergia no olho, assim, às vezes não aqui, vocês vão ver eu coçar o nariz, né? Não eu tenho rinite, sinusite, e além do pânico, né? Então eu tenho muito medo de remédio, qualquer coisa que me irrita a minha respiração, que me atrapalha, que me abafa, eu posso passar mal. Então eu tenho muito medo de muitas coisas, né? E aí eu passar um remédio de mata-piolho, vai que isso me intoxica, e eu fiquei com muito medo. Eu preferia o método antigo, sempre tá ali passando pente fino, lavando o cabelo todos os dias, que daí mais curto é mais fácil, passava o pente e tirava então as lentes, os piolhos novinhos que eu ia ganhando com as crianças todos os dias, e assim eu consegui terminar, e graças a Deus eu me livrei dos piolhos. Não é uma coisa simples, não precisei usar produto forte nenhum. Nunca pus produto na cabeça dos meus meninos para matar piolho, sempre tratei com natural. Pô, a igreja prega isso, gente. A igreja prega que a gente deve viver o natural, evitar os conservantes, evitar essas coisas. Aí, o que eles viraram pra mim lá na comissão no dia? Viraram pra mim e falaram, não, por que você não pôs um produto? Que eu tinha que pôr esses produtos aí, mata-piolho terrível aí na minha cabeça, porque eu não podia cortar meu cabelo, né? E eles ficaram escandalizados, e todo mundo ficou revoltado. Agora, olha a situação. Então a igreja
ficou revoltada ao saber. Então, nossos irmãos aí, fanáticos, né, que tem mais amor à doutrina do que ao ser humano, que não pergunta por você, não perguntaram. Não foram lá na minha casa, não. O pastor não foi na minha casa, nenhum foi lá na minha casa. Eles fizeram a dedução deles, falou assim, ela cortou para vender. E onde está escrito que eu não posso cortar o cabelo para me vender? Eu queria saber, né? Então eles pegaram e simplesmente se iraram contra aquilo. Eles, na verdade, como eu estava indo na igreja adventista, eu acho que eles acharam motivo para me pegar. Eles estavam com, você via ódio no olho deles, né? Agora é a nossa chance de pegar ela, né? E aí eu cheguei na igreja, o pastor virou para mim e falou, você vem hoje na comissão, tem uma comissão hoje para você. Eu, como? Você ficou doido? Como uma comissão para mim? Nem fiquei sabendo, você não foi nem na minha casa, nem sei sobre o assunto, o que é. Ele na época que você cortou o cabelo. Eu falei, eu fiquei chateada, eu comecei a passar mal, porque o pânico, ele aparece, tanto é que a gente sempre tem um Rivotril, porque qualquer situação que seja estressante e que aumente a ansiedade, você vai ter crise de pânico, e eu entrei em pânico. Eu me deu um desespero, um medo, eu pensei, eu vou morrer, esse povo quer me matar, sabe, eles querem me matar, o desejo deles é de me matar, onde já se viu fazer esse tipo de coisa, e eu fiquei desesperada e falei pro meu marido pedi pra ele, e falei, eu não vou, eu falei pro pastor, eu não vou, falei pra ele, não vou, e aí eles se reuniram à tarde e me deram disciplina, e escreveram na ata, foi o que eu fiquei sabendo. Eu pedi essas atas para ele, porque como membro eu acho que eu tenho direito a ter essa decisão na minha mão, mas eles se recusam a entregar, porque provavelmente eles têm medo de algum processo. Na verdade eu não vou processar, eu gostaria muito que eles me dessem as atas para me mostrar e colocar na internet para as pessoas verem o porquê que eles me disciplinaram, o motivo lá escrito, olha, eles me disciplinaram, é verdade. Então, eu tô falando pra vocês não duvidem, tá? A Igreja Adventista da Reforma daqui de Jataí tem a ata, eles não me fornecem uma cópia, eles recusaram me fornecer a cópia, mas qualquer um que pedir, se vocês forem atrás, eles vão ter que dar, e se eles não quiserem dar, vocês podem saber que é porque eles têm culpa no cartório e a coisa compromete eles. Então eles não quiseram me dar as atas das reuniões, porque foram duas, não foi só uma, foram duas. Na primeira, me falaram que eles me deram 16 meses de disciplina porque eu não fui não compareci na comissão que eles marcaram para aquele dia. Ora, se eu não tivesse ido na comissão naquele dia, como é que eles iam fazer a comissão? Se eles não foram na minha casa. Aí o pastor, eu fui, falei com o pastor, ele falou, eu liguei na sua casa, vocês não atendeu. Eu falei, nunca, jamais eu fiz isso. Meu telefone tá lá, meu telefone nunca tocou com a sua voz. Aí ele nunca ligou. É uma mentira dele. Ele falou que foi lá e não encontrou nós. Mentira. Porque quando ele quis ir lá na minha casa e me encontrar, ele encontrava. Não teve uma única vez antes no qual que ele não foi lá na minha casa e não nos achou, ou eu não atendi o telefone para ele. Mas aí na hora que agora era interessante, porque agora ia pegar ele, porque ele passou por cima de Mateus 18 e não levou em consideração em conversar comigo e nada, e já me mandou eu participar para a comissão, e eu fiquei chateada, eles foram me dar disciplina porque eu fiquei indignada, porque eu fui injustiçada, porque eles não obedeceram o que estava escrito na Bíblia, não foram lá perguntar pra mim se eu não achei ruim. Gente, eu sempre tive cabelo comprido. Eu cheguei na igreja, eu já tinha cabelo comprido, ninguém mandou eu fazer, você tem que deixar o cabelo crescer. Não, eu sempre amei ter cabelo comprido, eu amo, acho lindo. Tanto é que meu cabelo tá gigante agora. Então, e aí eu fui necessidade, eu chorei porque eu cortei meu cabelo, eu fiquei tão triste, tão decepcionada, falei, eu nunca mais vou cortar meu cabelo assim, né, e aí agora eles pegam e passa por cima de tudo isso, não importa o que ela pensou, se ela tá arrependida, se ela não vai cortar mais, não, nós tem que dar a disciplina, porque onde, né? Gente, simplesmente, não tem palavras como descrever essa situação.
E você acha que se arrependeu? Agora você pensa, arrependeu o pastor algum dia, arrependeu de ter dado um dia, até o dia de hoje, nós estamos em 2013, ele por um acaso, alguma vez, ele ligou ou mandou uma cartinha ou falou alguma coisa, falando, ó, me perdoa porque eu errei lá naquele tempo. Nunca. Eles não se arrependem. Eles não erram, eles se acham infalíveis. Tá? Eles não erram, eles pedir perdão, não. Ele foi na minha casa depois disso e ele falou assim, olha, eu falei, ele pegou um dia da comissão que eu reclamei porque na lei da reforma fala que na comissão de nomeação e que vai dar os cargos, não pode ter 2 membros da mesma família. E ele estava colocando então na comissão ele, a mulher dele, mais o outro com a mulher dele, mais a cunhada, quer dizer, 2 famílias só. Lá, né? E eu reclamei, levantei na comissão e reclamei. E, levantar e você questionar reformista, pastor ou mesmo um líder lá, que ele tá fazendo coisa errada, que o negócio não tá bem, você caçou briga com o vespeiro. Eles vão te colocar lá embaixo como a pior pessoa do mundo, como rebelde. Você não pode, de maneira nenhuma, hora nenhuma, questionar eles. Tá? Você não tem esse direito. Eles fazem o que eles querem. Eles passam por cima do estatuto deles e ficam por isso mesmo. E ai daquele que reclamar. E então, eu reclamei. E ele chegou bem pertinho de mim, com a cara bem feia mesmo, sabe? Eu vou até falar o nome dele é Pastor Valdir Gomes. Eu hoje acho que ele está na União Norte, mais pro lado trabalhando aí como pastor no Nordeste, por aí, Norte, Nordeste. E ele chegou bem pertinho, então, do lugar onde eu estava sentada e olhou pra mim com a cara bem nervosa, parecendo assim, sabe quando aquele rosto assim, parecendo que se ele pudesse ele me agarrava e dava uns tiripapos em mim e jogava lá fora da igreja. Pois é, bem nervoso, e falou assim, se você tá sabendo como é que faz uma organização, vai lá e faz você. E eu abaixei minha cabeça e fiquei quieta, sabe? E aí quando eu contei isso pra ele, que aquilo eu achei um absurdo, onde já se viu um pastor falar assim? É assim que trata os membros? Aí ele pegou e falou, não, eu não falei isso, e meu marido ouviu, outras pessoas ouviram, todas as pessoas que ouviram falar, confirmaram, você falou sim. E ele falou, não, eu não falei, nunca falei isso aí tá errado, e se eu falei, eu peço perdão, mas eu não falei. Uai, como? Se eu falei, eu peço perdão, mas eu não falei. Uai, então pra que você está pedindo perdão? Você não reconhece que errou? Ele nunca reconheceu que errou, sabe? Eu fiquei indignada com esse povo. E eu fiquei brava mesmo, muito, muito, muito nervosa. Fui na casa do tesoureiro na época, que é o filho que na época ele era tesoureiro e ele é o filho da que fundou a igreja, é o que manda aí, que a família dele é a maioria. Falei pra ele umas verdades, falei que ele era um hipócrita, tá? Falei que ele era um hipócrita fingido, tá? Ele ia lá na frente, falava as coisas, mas ele não vivia nada daquilo que ele falava, tá? E aquilo lá não é ser cristão. Pra mim ele não era cristão, não era exemplo de cristão. Eu não fiz uma coisa boa, não acredito que foi. Eu fiz na mágoa, na raiva, né? Fiquei bem chateada, mas eu quis desabafar, coisa que eu nunca estava entalada aqui. Agora, já que eles fizeram isso, agora eu vou contar tudo que eu penso sobre eles. E eu despejei tudo que eu achava dele. Pra quê? Esse homem virou meu inimigo. Ele já era meu inimigo, agora que virou mais inimigo ainda, me odiou mais ainda, e a coisa só piorou. Não ajudou em nada. Fui na casa do pastor e falei pra ele, seus olhos são maus, você não tem misericórdia no olhar. Isso não é o servo de Cristo. Cristo não era assim, ele não agia como vocês estão fazendo comigo. E ele, irredutível, nem olhar na minha cara, me ignorou. E aí então eu fui embora, desisti então dessa igreja, fiquei indignada, fiquei chateada e fiz uma prova com Deus. Falei com Deus, Deus, se essa igreja, ela é sua igreja, se o Senhor é o líder dessa igreja, essa igreja vai pedir perdão para mim.
porque isso é atitude de cristão, reconhecer que errou. Mas se essa igreja não pedir perdão para mim, nunca vir aqui na minha casa e pedir perdão para mim, e tirar lá, escrever lá nas atas dos livros, onde eles escreveram que eles erraram comigo, eu não volto mais para essa igreja e vou entender que essa igreja não é de Deus e eu vou ter que procurar outra e que o Senhor não está lá. Então, assim eu tomei a decisão. Falei, eu só volto no dia que vocês reconhecerem que vocês erraram comigo. E teve uma segunda, um pouquinho antes de eu tomar essa decisão, desse pacto com Deus aí, dessa prova, para ver, porque eu já estava com muitas e muitas dúvidas quanto a esse povo, porque eles podem falar o que for, mas as obras dele falam totalmente ao contrário. Eles mais odeiam do que amam. Qualquer coisa que você faz de errado lá, agora você virou um apostatado, você é um perdido para sempre. Principalmente a questão de relacionamento de sétimo mandamento. Para eles parece que é um perdido. Para começar, a pessoa que tem relação sexual antes de casar, que nem o caso do meu marido e eu, que tivemos filho, fiquei grávida, não servia para ser obreiro, não servia para ser pastor, não servia para ser nada. Estavam perdidos. Não, para a obra estava perdido, não aceitava. Então, para ser pastor, nossa, para ser pastor na igreja tem que contar num outro vídeo para vocês entenderem o como que é a situação. Nem vou contar agora não. Os requisitos para ser pastor. Aí eles pegaram e eu decidi e pedi, e reclamei para o presidente na época, era o Delvaci, e ele falou, não, quem pode resolver esse seu problema é os homens que podem resolver, a igreja já está aí. Você pede uma nova comissão e você pode ser representado por seu marido. Eu fui no médico, eu pedi um laudo, eu falei, esse povo está me fazendo mal, eu não consigo ir lá, eu tô com medo deles, eu tô com medo que eles vão me castigar, eles vão falar horrores para mim, e não vai adiantar nada eu falar, eu vou passar mal e me desgastar. E aí o médico me deu um atestado falando que eu não podia fazer aquilo comigo, que no meu caso, e ele explica tudo, eu tenho o laudo do psiquiatra, que era para me isentar daquilo lá. E aí eles aceitaram então meu marido ir lá me defender no meu lugar. Eles fizeram então uma nova comissão, meu marido foi, só que aí o que aconteceu? Ai, gente, nossa, meu marido foi me defender. Reuniu lá então o tesoureiro, aquele, o qual eu falei que era um hipócrita, mas o pastor, que também eu tinha reclamado dele, que pra mim ele não servia a Jesus, e a mulher dele, né, que fazia tudo que ele falava. Se ele falasse assim, e ela respondia assim, se ele falasse não, não. E mais duas irmãs que são votos vencidos. As irmãs elas votaram a favor de tirar a disciplina, mas elas eram voto vencido porque os outros três, o pastor, mas a mulher e o tesoureiro, era contra mim. O tesoureiro simplesmente virou pro meu marido e falou, olha, a sua mulher foi lá na minha casa, me ofendeu, tá? Ela falou muita coisa pra mim, me ofendeu muito e eu não vou, então, eu não vou voltar atrás, ela vai ficar com a disciplina e pronto. E o pastor concordou também, então, e ficou por isso mesmo. Então, o que aconteceu? Agora, dessa vez, eles me castigaram agora, não exatamente por causa do cabelo. Eles manteram a coisa porque eu os ofendi, né? Eu os ofendi e eu não tinha direito de ofender. Agora eu levei uma disciplina porque eu fui lá e falei que eles eram hipócrita, fingido, né? Que não vivia a religião na prática e por aí vai. Então eu chorei muito, eu fui na igreja, chorei, clamei, orei, e pedi muito a Deus, e falei e falava, eu fui injustiçada, Deus faz justiça por mim, e nada, sabe? E eu chorei bastante, ninguém tá nem aí, todo mundo me ignorou, e me tratava como doida, varrida, maluca. Talvez eu acho que era doida, varrida, maluca mesmo, porque eu tava naquela igreja, só pode ser doido, varrido, maluco mesmo. E eu levei, e então eu fui embora e falei, nunca mais volto nessa igreja, né? Não piso mais nessa igreja. E isso foi em 2005.
e então eu fiquei sem ir lá. Passou-se então, o pastor foi embora, nunca reconheceu, foi embora com a família, nunca reconheceu, nunca pediu perdão, me ignorou, simplesmente deixou pra lá. Também eles foram, depois reuniu, tiraram a disciplina, mas também nunca me cortaram da igreja. Eu ia na igreja adventista e tudo bem, e assim ficou. Passou o tempo, veio um outro obreiro, foi na minha casa, eu contei pra ele a história, ele depois não voltou mais, né? Ele virou pra mim e falou: os irmãos não querem, né? Eles não querem reconciliação com você, então não tem nada que eu possa fazer. E, infelizmente, esse irmão, ele morreu, hoje ele não está vivo, esse obreiro, né? Foi muito triste a morte dele, novo ele era, mas ficou por isso mesmo. Então passou então mais aí 5 anos e nada, né? Eles não me visitavam, eles não queriam saber, eles eram meus inimigos, né? E não estavam nem aí. E eu continuei na igreja adventista. Quando foi no ano de 2009, já tinha 4 anos, eu pensei, gente, já passou 4 anos, eu tô achando que Deus tá tendo uma mensagem pra mim aí. Porque quando eu fiz a prova com Deus, eu não estipulei um tempo pra perdoar, né? Mas 4 anos e eles ainda não pediram perdão, não reconheceram que erraram comigo e ainda tava aí e não tinha nenhum interesse, não, eles não tinham nenhum interesse comigo, não.